Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. É um canal simples, não tem grandes coisas aqui, mas tenho conteúdo de enfermagem, com certeza, passado da forma mais tranquila, mais simples, mais carinhosa que eu posso, de forma que possa chegar até vocês de uma maneira que vocês compreendam, tá? Eu hoje vou falar sobre um tema que muitas pessoas da enfermagem pensam assim: ah, nossa, por que, que eu tenho que estudar nutrição e dietética? Por que, meu Deus, se eu nem vou trabalhar no serviço de nutrição? É verdade, nós não vamos trabalhar no serviço de nutrição, mas nós vamos trabalhar diretamente com o paciente que precisa estar nutrido, precisa estar bem, para que a nutrição a alimentação dele vai influenciar diretamente na recuperação dele. Então, para isso a gente tem que ter o mínimo de conhecimento sobre os nutrientes, tá? Então a gente trabalha com nutrição nesse sentido, na intenção de alimentar esse paciente, de nutri-lo para que ele possa se recuperar mais rapidamente. E aí você vai ver que a gente influencia bastante nisso, tá bom? Vamos lá? Então, nutricionista, o que é, aonde vive, né, o que que faz, igual o Globo Repórter, tá? Então, o que que é o profissional nutricionista? É um profissional da área da saúde. A nutrição, ela também faz parte da área da saúde, tá? E ele tem a função de contribuir para a saúde dos indivíduos e também da coletividade. O nutricionista, ele atende nos postos de saúde também, trabalhando toda a parte da alimentação daquela família, da comunidade, introduzindo alimentos que essa população tenha acesso, que não sejam de um custo, que esteja dentro do custo daquela família, tá? E também individualmente, né? Repondo dieta, trabalhando com pacientes que têm doenças crônico-degenerativas, como diabetes, hipertensão, tá? Para que esses pacientes recebam uma dieta diferenciada e que possam contribuir para a melhora da sua doença, ou pelo menos para o controle dessa doença. O nutricionista, as atribuições, as funções dele devem garantir o direito à população, ao ser humano, a uma alimentação adequada. Adequada ao seu bolso, adequada ao seu ambiente, adequada à sua região. A gente sabe que o Brasil é um país heterogêneo, né? Tanto em relação, geograficamente, como também popularmente, em relação à população. Então, eu tenho locais onde a agricultura é bem mais forte, eu tenho locais onde a pesca é mais forte, tá? Então, vai depender, essa alimentação vai depender também da geografia do local e do que esse nutricionista vai poder usar para passar para esse paciente, para essa pessoa, para essa família, ok? Nós temos o artigo 6º da nossa Constituição Federal, tem os direitos sociais desses pacientes, tá? E na Constituição, esses direitos sociais falam sobre o direito que o paciente, que todo ser humano tem, paciente, não quero falar paciente porque a gente acaba falando dessa forma, mas o direito que todo ser humano tem a uma assistência adequada, tá? Tanto de saúde como assistência social, assistência física, lazer, tá? Beleza? Se vocês forem buscar lá o artigo 6º, vão ver mais ou menos isso. As áreas em que a nutricionista atua, né? Por enquanto a gente está falando só, Cláudia, você está dando aula para nutricionista? Não, calma, a gente vai chegar lá, tá? Então, as áreas de atuação da nutricionista são áreas que visam a alimentação da coletividade, ou seja, de uma população toda. Tá? A nutrição clínica, quando o nutricionista está ali dentro do hospital, prescrevendo a dieta para os pacientes. A saúde coletiva, ele visa, né, melhorar a saúde da população.
O nutricionista também trabalha com docência, também trabalha com pesquisa, né? Óbvio, né? Também tem o curso de formação de nutrição de nível superior, tem o curso de formação de nutrição de nível médio. Esses profissionais também são pesquisadores, né? Então, dentro dessa profissão de nutricionista, existem os pesquisadores que trabalham em cima dos alimentos e como eles podem contribuir para a saúde do povo, para a saúde da população, tá? Existe a indústria de alimentos, que fornece alimentação de vários tipos, alimentação para recém-nascido, alimentação para prematuro, alimentação para hipertenso, alimentação para diabético, repositores de vitaminas, que eles também trabalham com vitaminas, tá? Então, a indústria alimentícia é uma indústria muito pesada, muito forte, aí bem específica. Tem a nutrição em esportes, por quê? Porque aquele cara que é atleta, que é esportista, ele precisa de uma alimentação diferenciada, porque ele queima muita caloria quando tá ali na sua prática profissional, e ele precisa também de uma energia diferenciada. Tem a área de marketing, óbvio, né? Que é da área da atuação, que, que vai fazer o marketing, vai fazer a divulgação desses alimentos, a divulgação do trabalho que vai fazer uma divulgação do trabalho desse profissional nutricionista, tá? E das áreas de atuação dele. Então, tem toda uma área de marketing. Eles também trabalham com gestão, óbvio, né? Eles têm as suas clínicas, né? Gerem as suas clínicas, fazem a gestão também do setor público, em várias áreas relacionadas à alimentação, relacionadas à nutrição e relacionadas ao paciente. E a grande pergunta dessa aula, né? Por que um técnico de enfermagem tem que estudar nutrição e dietética? Por que o enfermeiro tem que estudar nutrição e dietética? Isso eu também me perguntei um dia, quando eu era acadêmica de enfermagem, por que eu tenho que estudar nutrição, meu Deus? Já não basta tudo que eu tenho que estudar, anatomia, fisiologia, microbiologia, ainda tenho que estudar nutrição? Ainda tem. Ainda tem que estudar, acreditem, tá? Então, ele tem que estudar nutrição e dietética porque somos nós que administramos essa dieta nesse paciente. Então, eu tenho que saber o que eu estou administrando para ele e eu tenho que entender a importância dele se alimentar. Não é só eu colocar a alimentação lá, eu tenho que fazer esse paciente comer. O que muitas vezes ele não quer. Por quê? Porque a doença ela causa uma apatia nesse paciente, né? Ele fica apático, largado, sem vontade de comer. O alimento, às vezes, dependendo da medicação que ele tá tomando, esse alimento não tem nem gosto. Então, ele não entende por que ele tem que se alimentar. Então, às vezes, você conversando, você consegue, né? Porque nós estamos ali, ó, diariamente com esse paciente. E esse paciente acaba nos desenvolvendo uma confiança em relação a gente, uma segurança. Então, às vezes, você consegue fazer ele se alimentar. E acredite, isso é um diferencial muito grande para a melhora desse paciente, tá? Então, às vezes, quando ele não consegue de jeito nenhum e que o enfermeiro vai lá, tem que passar uma sonda, então eu tenho que ir lá fazer essa administração. Então, a gente vai ver essa parte de sonda, de gavagem, né, que é a alimentação por sonda. Nós também vamos ter uma aula a respeito disso, ok? Então, para quê? Para que esse paciente melhore, para que esse paciente se reabilite, para que esse paciente se recupere. Nós, da enfermagem, precisamos reconhecer o estado nutricional desse paciente, se ele está ficando desnutrido, se ele está perdendo peso. Sou eu que no dia a dia, no cotidiano ali, vou ver e reconhecer para poder comunicar ao enfermeiro, comunicar ao médico. Diferenciar os grupos alimentares. Nós temos que saber diferenciar, né? O que é uma proteína, o que é um carboidrato, o que é um aminoácido, tá? O que é um lipídio. Compreender como os nutrientes são utilizados pelo corpo humano, né? Então, já peço para vocês que tiveram anatomia aí, já dá uma revisada em sistema gastrointestinal, por favor, volta lá, lembra lá a boca, onde é que começa a primeira digestão, né, na boca, depois desce pelo esôfago, estômago, intestino,
Dá uma revisada lá, volta lá nesse momento em anatomia, hein? Entender a importância da dieta para cada ciclo da vida, né? A dieta até os 6 meses de idade, a dieta para o pré-escolar, a dieta para o escolar, a dieta para o adolescente que tem um metabolismo altíssimo, a dieta para mãe que está amamentando, tá? A dieta para o idoso, a dieta para o hipertenso, a dieta para o diabético. Então a gente tem que ter um conhecimento para dentro de cada ciclo da vida. Identificar os tipos de dieta, né, relacionadas às clínicas, qual é a dieta para o hipertenso, dieta para o diabético, tá? As vias de administração, eu posso administrar a dieta pela via oral, que é pela boca, eu posso administrar por sonda, eu posso administrar por via parenteral, que é a nutrição parenteral, que é pela veia. Então, a gente vai conhecer, vai ter o conhecimento nessa disciplina das várias formas das vias de administração e as patologias, as doenças relacionadas ao estado nutricional desse paciente. Tá? Aplicar cuidados na enfermagem durante a administração enteral e parenteral, tá? Então, vamos lá, escrevam aí no caderninho, tá? Qual a diferença entre nutrição enteral e nutrição parenteral? A nutrição enteral é aquela que passa pelo sistema digestivo. Tanto faz ser por via oral, como ser por via pelo estômago, quando está com sonda, ou direto no intestino, quando está com a sonda nasoenteral, tá? Então, é tudo aquilo que é feito pelo sistema gástrico, pelo sistema digestivo. E a parenteral é toda a nutrição que é feita pela veia. Tá? Então, tudo aquilo que você coloca na veia do paciente e que é nutriente é uma nutrição parenteral. Aí aqui tem uma brincadeirazinha, né? Só para vocês relaxarem. Essa primeira foto aqui, para vocês verem, né? Há um total de 200 quilos no envolvimento dessas duas pessoas, tá? Olha só. Como não interessa, não importa a situação, tá? Não importa a situação de peso, de idade, de gênero, de número, de raça, não interessa. É isso? Só para vocês relaxarem um pouquinho. Aí aqui a gente vê, ó, nesse outro, vou pegar até minha canetinha aqui para que vocês possam ver. Aqui é nosso casal, né? Aí aqui a gente tem, ó, nisso que eu vou fazer um círculo aqui. Um círculo mal feito, mas né, um círculo. Como essa pessoa vai aumentando de peso, o metabolismo dela vai reduzindo conforme ela vai ganhando idade, tá vendo? Então, ela começa magrinho lá na adolescência, aí vai indo, vai indo, vai indo. Quando tá lá na frente, ele tem uma barrigona. Porque o metabolismo dele diminuiu e ele não reduziu a quantidade de dieta, ou então não mudou, não se reeducou essa alimentação para que mantivesse uma alimentação de acordo com a sua idade, né, para que o metabolismo dele desse conta dessa alimentação toda que ela está ingerindo. Aqui, nessa figura de número 3, a gente tem uma pessoa anoréxica, né, que perdeu muito, 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 muito peso, tá? E às vezes é uma doença que a pessoa nem tem noção do que está acontecendo, tá? Aqui não, essa quarta fotografia não é que ele não tem noção, é que ele sofre uma realidade de fome, tá? E aí ele chega num grau de desnutrição altíssimo, onde o coraçãozinho não consegue mais funcionar direito, os rins, os órgãos não conseguem mais funcionar. E infelizmente nós chegamos a perder. Nós estamos no século XXI, né? A gente ainda perde muita gente, muita criança, muita gente para fome, né? Para a doença chamada fome. Infelizmente, é com grande tristeza que eu falo isso para vocês. Aqui a gente vai ver a nossa pirâmide alimentar e a gente vai ver as combinações, tá vendo essa tabela? Parece uma pizza aqui. Então, a gente vai ver as combinações dos diversos alimentos que são adequados. Ao longo das nossas aulas, nós vamos ver a combinação de nutrientes que são adequados para o ser humano nas suas diversas faixas etárias. Tá? Aqui também, para vocês verem, ó, aqui são os medicamentos, medicamentos não. Não deixa de ser um medicamento, mas são nutrientes industrializados, tá? Que vêm prontos, às vezes alguns pacientes precisam desses suplementos na sua dieta, tá? Aqui a nutrição, uma técnica de enfermagem instalando uma nutrição parenteral, que ela é instalada numa bomba de infusão,
que vocês vão também aprender a trabalhar com isso, tá? Aqui é uma gastrostomia, geralmente pacientes que têm deficiências neurológicas, eles não ficam com sonda pelo nariz e pela boca muito tempo, porque lesiona o sistema gástrico, então eles vão para uma cirurgia, tá? E o médico faz uma inserção pelo abdômen direto no estômago para que esse paciente possa se alimentar. Geralmente esse é um procedimento permanente, tá? Que o paciente vai ficar a vida toda se alimentando assim. É uma dieta que cai direto no estômago, tá? E aí a mãe, o pai, o cuidador, a gente treina, capacita essas pessoas para administrarem essa dieta. A gente vai falar sobre isso melhor. Tô só dando uma palhinha para vocês ficarem com gostinho. Nas nossas próximas aulas a gente vai falar melhor sobre isso. Então, o que é a nutrição? Né? Nutrição é a ciência que estuda os alimentos. E alimentos são diferentes de nutrientes. Nós vamos aprender isso, hein? Então, ela estuda os alimentos, estuda os nutrientes, estuda a ação deles no corpo, tá? E a interação dele com a doença, a melhora ou a piora do paciente de acordo com a nutrição que ele estiver recebendo, tá? E também estuda a parte de digestão, como é que eu me alimento, como é que eu faço a digestão, como é que eu faço a absorção, quem transporta esses nutrientes, como é que o meu corpo utiliza e a excreção também desses nutrientes, tá bom? Então, isso a nutrição estuda e nós vamos estudar um pouquinho de cada coisa dessa, sempre voltada para a enfermagem. Então, a nutrição é o processo através do qual o organismo recebe e processa os alimentos. Então, eu recebo o meu alimento, eu mastigo, processo o meu alimento, tiro dele as substâncias, os nutrientes necessários para que o meu corpo se mantenha, para que eu tenha energia para estar aqui falando com vocês, para que vocês tenham energia para estar aí me ouvindo, para que vocês tenham energia para fazer todas as atividades do seu dia. Eu preciso dos nutrientes, tá? Então, o que é alimentação? Alimentação é o processo pelo qual os seres vivos pegam do meio externo, do mundo exterior, os alimentos, se alimentam e levam para dentro do seu corpo. Isso é se alimentar, tá? Então, é a forma como as pessoas escolhem, adquirem, combinam os alimentos e consomem eles, de acordo com o que ele tem disponível na mesa dele, de acordo com o que ele planta, de acordo com o que ele encontra no supermercado, tá? E alimentos, o que são alimentos? Alimentação é uma coisa que a gente já viu, né? O ato de eu escolher lá, digerir meu alimento. E alimento é toda matéria sólida ou líquida que você coloca dentro do seu trato digestivo e daí eu vou tirar os nutrientes que vão alimentar o meu corpo, que vão regular os meus processos corporais, que vão fornecer as energias para as minhas funções vitais. Vitais mesmo, para respirar, para meu coração bater, eu preciso dos nutrientes. Tá bom assim? Então, alimentos, através dos alimentos, eu obtenho uma energia que é denominada caloria ou quilocaloria, tá? Então, aqui, ó, só para vocês verem, aqui, caloria ou quilocaloria, tá? É a energia que eu obtenho através dos alimentos, que ela é necessária para o meu corpo. Muita gente, não quer saber de caloria. Não, você precisa de caloria. Só que você não precisa do excesso de caloria. Isso nós não precisamos, realmente, tá? Então, dieta é um conjunto de alimentos que a pessoa consome com substâncias nutritivas que são denominadas nutrientes. Essa é a dieta de cada um de nós. Aqui, daí eu tenho algumas massas aqui em cima, né? Pizza de atum, quem gosta de pizza aí, né? Frango com catupiry, mussarela, calabresa, portuguesa, 4 queijos, tá? Aí tem o número de calorias aqui, ó, tá? Por fatia, tá? Por fatia, 410 calorias numa fatia. Aí a pessoa come uma pizza de 8 pedaços e quer ficar linda, maravilhosa. Não fica, tá? E aqui os alimentos, uma fatia de abacaxi, por exemplo, tem 64 calorias. Uma cereja, unidade, né? Tem 3 calorias e assim sucessivamente. Para vocês darem uma olhadinha nessa tabela. Quem quiser, guarda aí, copia, tá bom? Nós vamos falar muito. Eu vou fazer vocês desistirem de comer Cheetos, de comer batata frita. É verdade. Então, uma alimentação variada
ela refere-se a eu selecionar o meu alimento, eu não comer tudo que eu vejo, né? Não colocar para dentro todo o lixo alimentício, porque tem lixo alimentício também, tá? E essa minha coleta, essa minha escolha, seleção, essa minha seleção vai depender de várias coisas. Vai depender dos alimentos que eu tenho disponível no momento, tá? Estão ouvindo o cara do pão, ó, tá vendo? Não vou comprar pão. Tá? Então, da disponibilidade que eu tenho na minha mesa, dos hábitos que eu fui criado. Então, tem gente que é criado com hábitos de comer verduras, tá? De comer frutas. E tem gente que não, que é criado desde bebezinho, que a primeira coisa que colocaram na mamadeira dele nem foi leite, foi Coca-Cola. E vocês sabem que isso existe, tá? Então, das condições orgânicas desse paciente, de como que ele aceita essa alimentação, da educação alimentar, do fator social, é óbvio. Eu tenho que trabalhar, o nutricionista, o enfermeiro, o técnico, a gente tem que trabalhar quando a gente orienta um paciente com aquilo que ele tem em casa. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer para o meu paciente não é isso. Ah, é bom comer fruta. Não, eu tenho que perguntar, o que o senhor tem em casa? Ah, eu tenho isso. Então, a gente vê o valor desse alimento e tenta substituir pela fruta do mesmo valor, contanto que esse paciente não tenha ônus, ou seja, não tenha gasto além daquilo, tá? Do fator psicológico, como que tá esse paciente de acordo com a notícia que ele recebeu da doença dele? Então, como é que esse paciente está agindo? Será que ele está conseguindo se alimentar bem? Tá? Do fator econômico, das condições de dinheiro que esse paciente tem, da renda da família, tá? Se ele tem condição de ter ou de ser dado a ele, né, pelo Sistema Único de Saúde, um alimento complementar, um suplemento que venha ajudá-lo na sua dieta, aumentar, suplementar aquela dieta que ele já tem, tá? Se esse paciente, ou se essa família, ou se essa comunidade, se essa coletividade tem condições de plantar esses alimentos, né? De como que tá o preço desses alimentos, né? Eu tenho que saber também. Também em relação à religião, crenças, tabus. Existem religiões que não comem determinado tipo de carne, crenças, né? Baseadas em dogmas religiosos que não nos compete aqui, como eu falei para vocês, nós não podemos, na enfermagem, não podemos ver, ouvir, tá? E falar o mínimo possível. Coisas relacionadas a grandes polêmicas, religião, crenças, isso não vem ao caso para nós. Nós só temos que entender, então, o que ele não pode, você respeita aquilo e substitui por uma outra coisa. A propaganda, tá? É muito importante. Às vezes, infelizmente, as nossas crianças, elas vão muito pelo que tá aí na propaganda, né? Então, McDonald's, Burger King, né? Então, é um boom de propaganda. Como é que a pessoa vai comer aquilo que você tem em casa? Complicado, né? E também as informações dadas por esses profissionais. Então, às vezes, a gente só cai em si quando você é pego por uma doença como a hipertensão, mas você não acredita. Então, você começa a reduzir, reeducar diabetes também. E a diabetes não dá só em adulto. Eu tenho crianças de 12, 11 anos que são diabéticas, infelizmente. Tá? Então, às vezes, não é pela alimentação, mas por uma deficiência do seu órgão, do pâncreas lá, que não produz insulina, porque deu um defeito, e aí? Né? Então, infelizmente, nós precisamos nos cuidar para que não venhamos a ter, para que venhamos a envelhecer de uma forma digna, de uma forma. Aqui, só para mostrar para vocês, né? Então, um bebezinho, ó, que você coloca uma Coca-Cola para ele na garrafinha dele, é a mesma coisa, ó. Ele já começa desde cedo a mamar aonde? No McDonald's, no Burger King, no Bob's. E aí, ó, ele aqui no futuro. Ele mantém o mesmo padrão alimentar, tá acima do peso. São crianças que desenvolvem diabetes, hipertensão, nessa idade tão primária, uma idade em que ele deveria estar correndo, andando, brincando, com uma nutrição correta. Tá? Então, é muito difícil depois você reduzir a alimentação dessa criança. Aí, aqui, alguns nutrientes, tá? Algumas montagens de pratos, que a gente considera adequado, né? Com legumes, carboidratos, tá?
os grãos, que são muito importantes a gente colocar na dieta, as nossas proteínas, tá? E prestar atenção sempre na conservação desses alimentos. Esse bolor aqui são fungos. Até botar um F de fungos, ó, tá vendo? São fungos que se desenvolveram, então não é uma alimentação adequada. Então a gente vai ter que tomar bastante cuidado na conservação também desse. Os alimentos, eles podem ser de duas origens. Então, eles podem ser animal, vir de origem animal, ou vir de origem vegetal, tá? Então, as carnes, os ovos, os queijos são de origem animal. E os vegetais, as frutas, né? Os legumes, o verde, né? Lá as folhas, vem de origem vegetal. E eles podem ser consumidos de forma natural, você vai colher lá do pé, então vai pegar, né? A fruta e já a se alimentar dela, ou eles podem passar por vários processos, né? Um dos processos é o processo de cocção, que a gente vai ver depois, que ele quebra esse alimento, tá? E coloca lá dentro da caixinha para você comprar no supermercado. Podem ser industrializados também, passando por diversos processos, dependendo do alimento. Então, existem algumas formas de você ingerir, de você consumir, mas todos eles têm uma origem. Ou eles vieram do animal, ou eles vieram do vegetal. Aqui, esses aqui é de origem animal, né, que são leite, queijo, carnes, e aqui de origem vegetal, são as frutas, beleza? Eles podem ser modificados para atender situações específicas de saúde. Por exemplo, alimentos diet, alimentos light, muita gente confunde, né? Tanto faz diet, light, eu vou emagrecer. Não, diet são alimentos livres de açúcar. Light, alimentos livres de gordura. Alimentos funcionais para determinado tipo de pessoa que tem determinada atividade, para fins específicos, né? Ou seja, para eu nutrir de uma forma diferenciada aquele paciente. Transgênicos, né? Então foram alimentos que foram transformados na sua origem embrionária para atender determinado tipo de paciente também. Eles podem ser orgânicos quando eles são tratados de uma forma sem nenhum pesticida, sem nenhum produto agrícola. Os alimentos diet, né, são o açúcar dele é modificado, são adoçantes para diabéticos, sem sal para hipertenso, sem fenilanina para as pacientes portadores de fenilcetonúria. Os alimentos light, 25% de redução, provavelmente a partir de 25% de redução de gorduras. Por exemplo, o requeijão light, que tem uma gordura bastante diminuída. Alimentos funcionais, que produzem benefícios e previnem algumas doenças, como por exemplo o alho, a gente sabe que tem uma função na hipotensão muito grande, tá? Os peixes que produzem ômega 3 e 6, que controlam os processos inflamatórios do seu corpo. Então, são alguns alimentos que têm uma determinada função medicamentosa. Alimentos para fins especiais, além do diet e do light, né? Aqueles que foram desenvolvidos para praticantes de atividades físicas ou para pacientes com nutrição interal, como o whey protein, as albuminas, tá? Alimentos transgênicos que foram modificados, como eu falei para vocês, em laboratórios, né, para serem mais resistentes a pragas, como a soja, produtos produzidos com soja, mas tem que ter uma embalagem, um símbolozinho na embalagem dizendo que ele é um alimento transgênico. Alimentos orgânicos são aqueles que na sua produção eles não são utilizados nenhum pesticida, nenhum tóxico, tá? Por exemplo, hortaliças sem agrotóxicos, carne sem anabolizantes, tá? Então são alimentos que são produzidos sem nenhum tipo de... Aí aqui a gente tem alguns industrializados, como o Nutrisson, tá? O Nutrine, tá? A gente tem alguns sem glúten, tá vendo? Para determinados tipos de dieta. A gente tem alimentos com grãos. E aqui a gente tem a plantação transgênica. Então, os alimentos, eles são constituídos de vários componentes orgânicos e inorgânicos denominados nutrientes, tá? Então, tem os alimentos e dentro dos alimentos eu tenho os nutrientes. É muito importante vocês saberem disso. Qual a diferença entre alimentos e nutrientes? Alimentos é tudo aquilo que eu utilizo para minha dieta. Mas o nutriente, né, as vitaminas, os sais minerais, tá tudo dentro dos alimentos. Então, os nutrientes estão dentro dos alimentos, tá? Aqui tem um videozinho,
tá? Que eu quero que vocês vejam, bem interessante, bem legal. Por favor, vão lá, tá no descritivo dessa nossa videoaula. Então, tem um vídeo lá no descritivo. E cuidado com o que você come. Tem uma chargezinha da Mônica e da Magali, tá? Dê uma olhadinha. Tome muito cuidado com aquilo que vocês comem. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, nós vamos continuar. Essa aqui é só a aula 1. A gente vai falar de outros nutrientes, tá? Inscreva-se no canal, curta, compartilhe. Como eu disse, é um canal simples, mas é um canal feito com muito amor pra vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus.